A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha, eu estou aqui para ministrar a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre do ano 2024, as infalíveis promessas de Deus sobre as nossas vidas, né? Quero aqui começar baseada no texto de Números 23 e o versículo de número 19. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura, seria bom para você entender como que Deus trabalha em nosso meio. Deus não é homem, Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não conformaria? Nós estamos falando de um Deus que é fiel à sua palavra. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de duas letras, né? O F e o E. Letras pequenas, uma palavra bem pequena, mas que significa muita coisa. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando apenas no fato de você crer na palavra de Deus. Paulo diz assim, eu criei, por isso falei. Quando Paulo está dizendo isso, ele está querendo falar para nós o seguinte: a fé é algo prático, não é algo legalista, ele é algo prático. O que é algo prático? É eu crer na palavra, tudo bem. Talvez muitas pessoas creem na palavra de Deus, talvez até um ateu ele pode crer em alguma verdade dentro da palavra de Deus. Mas o que vai fazer a diferença e vai fazer com que a sua fé funcione e que as promessas de Deus recaiam sobre a sua vida é a obediência a esta palavra. Quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não só acreditou no Deus que falava com ele, que era e que vinha, e que esta voz vinha de Deus, mas Abraão se moveu em direção a esta voz e tomou uma atitude de andar e sair da sua terra, da sua parentela, e ele foi em direção a uma terra que o Senhor lhe mostrou. Ou seja, Abraão acreditou, mas Abraão não ficou estático, parado. Abraão se moveu, ele saiu do lugar. Ele obedeceu à palavra de Deus e por isso se cumpriu sobre ele a promessa de ser uma grande nação que até hoje nós conhecemos, que é Israel, né? Então veja que a fé, ela vai além do eu crer. A fé é um ato de obediência e fidelidade a Deus. Se você que me ouve quer ver as promessas infalíveis de Deus se cumprindo sobre a sua vida, é desta forma que eu e você temos que fazer. É ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E outra é você se mover em direção àquilo que a palavra de Deus fala. É você, além de acreditar no que está escrito, é você fazer o que está escrito. E quando assim nós nos procedemos, então aí sim nós estamos aptos, prontos, e no tempo de Deus, aquelas promessas que estão contidas na palavra de Deus, a qual você obedece, elas vão se cumprindo sobre a sua vida. Quer ver um exemplo? Eu vou ler aqui um texto, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. É um texto grande, mas eu vou ler um pequeno trecho aqui, depois você pode acompanhar na sua casa e fazer uma leitura mais apurada, né? Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: se ouvirem com atenção o que diz o Senhor, seu Deus, guardarem e obedecerem
a todas os seus mandamentos que entrego a vocês hoje, então o Senhor seu Deus os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão. E se vocês fizerem o que o Senhor seu Deus diz, aí olha, aí vem a promessa. Se nós ouvirmos a palavra atentamente e fizermos tudo o que está escrito nela, obedecer a ela, seguir as suas instruções, aí a partir do versículo 3, ele começa a relatar tudo que vai acontecer na minha e na tua vida, se nós assim procedermos. Diz assim, ó, verso 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto do seu gado, serão abençoados as crias do seu gado e do seu rebanho. A sua cesta de grãos e a amassadeira serão abençoadas. E assim vai. E Deus continua falando. E ele vai dizer lá embaixo ainda, ao longo do texto, que nós, desta forma procedendo, obedecendo a palavra, e se colocando, obedecendo os seus mandamentos e praticando eles, vivendo sobre eles, né, nós não correremos atrás de bênçãos, mas as bênçãos nos alcançarão. Ou seja, uma promessa, e é uma promessa infalível porque está escrita. O que precisamos fazer? Primeiro, acreditar, depois praticar. Ao momento que nós pomos em prática e fizemos como está escrito, então as promessas de Deus, elas se derramam sobre nós. Para concluir essa mensagem, a mensagem, talvez a promessa que mais todo mundo espera, João 14, verso 1 ao 3, não se perturbem, né? Com o seu coração, não fiquem perturbados em seu coração, confiem em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu não os teria dito, porque vou para lá para vos preparar lugar. E pelo fato de eu ir e lhes preparar lugar, voltarei para levá-los comigo. Essa é uma promessa infalível de Deus, através de Jesus Cristo, que em algum dia ele vai voltar. Se cumpriu o que está em Gênesis, se cumpre o que está em Deuteronômio 28, se cumpre aquilo que está escrito ao longo da palavra, essa promessa de Jesus voltar, ela vai acontecer em algum momento. E você e eu estamos nessa expectativa. E o nosso coração se enche de alegria porque Jesus é o nosso Salvador e que Ele possa realmente cumprir essa promessa sobre a sua igreja e que nós possamos ser alcançados por essa maravilhosa promessa de viver com Jesus para todo sempre quando Ele voltar. E que até lá nós possamos manifestar a sua glória nessa terra, fazendo com que todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus também possam desfrutar das infalíveis e grandiosas promessas de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Essa é a nossa oração nesse final de ano. E que 2025 seja repleto de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus abençoe você e até a próxima aula.